Café passado, Bíblia aberta, bora pro vídeo. Você acredita que a palavra fé aparece mais de 240 vezes no Novo Testamento? E mesmo assim, tem gente que confunde fé com positividade. Mas olha o que eu quero dizer para você. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso aqui de fato é fé. Porque muitas pessoas confundem fé com positividade. Como eu falei, imagine 240 vezes, ela aparece cerca de 240 vezes, algumas versões 247, outros 240, porque tem algumas divergências ali na tradução, um coloca como fé, outro fidelidade, mas 240 vezes no Novo Testamento. E mesmo assim tem pessoa que confunde fé com positividade. E aqui nesse vídeo eu quero falar para você 3 coisas sobre a fé. Sobre o que não é fé, o que é fé de fato, que nós já vemos aqui em Hebreus 11, e o que a fé vem acompanhado. Vai ser muito interessante esse vídeo hoje. Vamos iniciar ali o que não é fé. Como eu já falei ali, a fé não é positividade. Muitas pessoas, muita gente fica achando que é repetir frases. Eu vou ficar repetindo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e as coisas vão acontecer. Mas isso apenas é pensamento positivo. Não vai ser porque você vai falar, não, eu vou tomar esse café, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, esse café vai me animar o dia inteiro, o meu dia vai ser bom. Ei, não, isso daí não é fé, isso daí é pensamento positivo. Hoje muitos são enganados, não, porque você vai atrair o universo ao seu favor e tal. Eu acredito que possa pessoas pensar de uma forma diferente, mas isso é mais conhecido como fé na palavra de Deus. No livro mais vendido da humanidade, ele já ensina sobre fé e ele ensina da forma certa. Não vai adiantar você chegar e ficar acreditando que é os seus pensamentos, que é aquilo que você está falando que vai dar certo. Não. Mas você tem que crer e confiar no Senhor. Provérbios capítulo 3, verso de número 5, olha o que ele diz para nós. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Então nós temos que confiar no Senhor e não no nosso próprio entendimento. Sabe, eu não sei se você já fez e eu também faço isso. Aquele mural dos sonhos, você colocar suas metas para o próximo ano e você ficar mentalizando. Tem pessoas que acordam, tá de frente com aquilo ali, já acorda todo dia, já olha para aquilo, opa, esse aqui é meu sonho. Opa, esse aqui é meu sonho. Então, ela acredita que vai dar certo, ela acredita que vai dar certo, ela acredita que vai dar certo e vai dar certo. Isso é fé? Não. Isso apenas é uma organização. Você faz aquilo porque você está projetando os seus sonhos, mas não é porque você está olhando para aquilo todos os dias, porque você está mentalizando, você está dizendo, não, eu vou ter um carro, você, de repente você ganha um carro, eu vou mudar de casa, vou mudar de casa, vou mudar de casa, vou mudar de emprego. Não. Você tem que confiar no Senhor, crer no invisível. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Ei, então eu tenho fé que vai acontecer segundo a vontade do meu Senhor, segundo a vontade do meu Deus. Deus está no comando e no controle de tudo. Então, esse primeiro ponto é isso. Fé não é positividade. Não confunda pensamentos positivos com fé, porque a fé é a certeza das coisas que não vemos. E positividade é apenas algo que te ensinaram para talvez amassagear o seu ego, para talvez te dar uma esperança, mas não é fé. Mas a fé, o que de fato é a fé? A fé verdadeira, ela continua caminhando mesmo ainda quando não vemos nada acontecer. 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 7. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Nós vivemos pela fé e não por aquilo que nós vemos. Ou seja, nós temos uma esperança em algo maior. Nós cremos que Deus é o autor e consumador de todas as coisas e Ele não perde o controle de nada. Então eu creio que o melhor está por vir.
Ah, mas esse papo de crente que tudo, às vezes está passando por provações, está passando por dificuldades e está dizendo, ei, isso é ter fé. Sim, isso é ter fé. Você crê, você conseguir tirar proveito até de coisas que às vezes são adversas, coisas que são contrárias. Isso é a fé. Quantas vezes você mesmo duvidou de algo? Quantas vezes você mesmo ficou questionando e lá na frente você viu um propósito naquilo que parecia ser ruim? Sabe, isso é ter fé. E a fé, ela nos move para o extraordinário. A fé nos move para as coisas grandes. Sabe, você ora às vezes, mas ainda não vê resposta? Ei, eu creio que vai acontecer. Só que quem tem o pensamento positivo já não. Ele fica toda hora mentalizando e ele se frustra, porque ele ficou na mente vai dar certo quando dá errado. Não. Aquele, que nem nós falamos aqui, que crê pela fé, a fé não é por vista, não é por aquilo que eu vejo. Porque nós vemos pela fé e não por aquilo que vemos. Nós precisamos ter uma fé e continuar caminhando mesmo quando o caminho não apareceu. Sabe, isso faz parte da fé. A fé é como se fosse um estágio de maturidade. Ei, eu não estou vendo o caminho aberto, mas eu continuo caminhando. Eu não estou vendo um cenário bom político para esse Brasil, mas eu continuo crendo. Ei, creia naquilo que o Senhor tem. E o último ponto que eu queria falar aqui hoje é: a fé, ela nunca anda sozinho. Tá, pastor, mas o que é isso? A fé nunca anda sozinho. Você já viu aquele versículo de Tiago, capítulo 2, verso de número 17? Diz assim: assim também é a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Isso aqui pega muita gente, porque ele diz que a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Ou seja, quando você tem apenas uma fé, ou diz que tem fé, e não consegue se mover em direção ao destino que foi te dado, você também não está tendo fé. Você está tendo apenas positividade. Você está tendo pensamentos positivos e está achando que está tendo fé. Você até crê, você até vai na igreja, você até faz ali suas devoções, mas você está ali de braço cruzado, deitado, dormindo, achando que Deus vai fazer o papel que você precisa fazer. Aqui eu vejo a maior prova que Deus fala: esforça-te, filho, que eu te ajudarei. Esforça-te que eu te ajudarei. Não adianta você pedir, não adianta você clamar, não adianta você ficar o dia inteiro de jejum se você não pegar e não se mover em direção ao destino. A fé é a certeza das coisas que eu não vejo. Ei, eu vivo pela fé e não pelo que eu vejo. Então, por isso, aquele que tem fé de fato continua caminhando mesmo sem ver o destino. Mas não é caminhando nas cegas, meus amados. É caminhando em direção àquilo que você crê, àquilo que foi destinado para você. Não tem como você pegar e dizer assim: ai Deus, eu quero prosperar, eu quero ter a minha empresa. Só que você está ali, acorda meio-dia, 1h da tarde, e querendo achar que Deus vai fazer para você. Não, você tem que acordar cedo, você tem que projetar os seus negócios, fazer o seu network, estudar o teu business ali, criar o teu business plan, e daí você vai avançar. Ou você diz assim: ai Senhor, eu quero entrar na faculdade lá, eu tenho essa promessa e tal, mas você não estuda. Ei, você fica o dia inteiro no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, só nas redes sociais perdendo tempo. Ei, a fé sem obras é morta. Você precisa estudar. Você precisa se aprumar naquilo que Deus tem. Ou você pode falar assim: Deus vai restaurar meu casamento, Deus vai fazer, eu creio na promessa. Deus vai restaurar o seu casamento, mas você precisa mudar as atitudes. Você precisa fazer o que precisa ser feito. Não adianta você achar que só Deus vai fazer porque você põe a culpa nela, ela põe a culpa em você e vira um cabo de guerra. Não adianta. Você precisa entender: ei, eu preciso fazer a minha parte. Apenas orar também não adianta.
Porque às vezes o orar é o que você só está falando ali. Eu estou orando, mas ela tem que ser acompanhada de uma coisa. A fé é você orar, você crer, você jejuar. Mas a obra é você chegar, reconciliar, sentar, vamos mudar. É sobre isso que a fé diz. E algo que eu quero deixar aqui para nós finalizar, sabe, para nós fecharmos mesmo, é você entender algo. A fé é como se você estivesse andando no escuro. Entenda essa ilustração. A fé é como se você estivesse andando no escuro, mas de mão dada com Deus. Porque mesmo no escuro sem direção, você tem a certeza que quem está te direcionando é o Senhor Jesus. Não é que você não tem direção, você não tem o sentido, você não consegue entender, mas você continua caminhando no escuro, com a certeza que quem está te guiando vai levar para o destino final. Então isso é a fé. Sabe, eu queria fazer uma pergunta para você. Hoje, você tem fé ou você tem pensamento positivo? Sabe, porque quem tem fé de fato continua andando. Quem tem fé entende que não é pensamentos positivos que vai dar certo. E quem tem fé vai se mover. Amém? Escreva aí, escreva aí embaixo no comentário, fala: eu vou continuar caminhando, mesmo sem ver. Escreva no teu comentário: eu vou continuar caminhando, mesmo sem ver. Eu tenho a fé, eu vou aperfeiçoar minha fé madura. E vai, curte aí o vídeo aí, não para mim, mas para que esse vídeo alcance mais pessoas, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo Café com Propósito.